Ok, pessoal, então retornando agora para a nossa segunda aula de eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. Então vamos lá? Veja aí, eclesiologia, a doutrina da igreja. E o objetivo específico dessa disciplina é estudar a natureza, características e propósitos de Deus para a igreja, ou propósitos da igreja. Aula 2, a universidade da igreja. Então já vamos introduzir aí dizendo o seguinte: estamos acostumados com a igreja local. Então, todos nós que somos membros de uma igreja ou de outra, estamos acostumados com a igreja que nós frequentamos, que é a igreja local em cada localidade. Por isso, nossa visão torna-se ou pode se tornar limitada e assim dizemos, igreja A, igreja B, igreja C, etc. Porém, como a igreja de Cristo é vista por Deus, como que Deus vê a igreja? Qual a visão de Deus para a sua igreja? Voltemos para a definição da igreja. Já definimos na primeira aula, agora vamos voltar para a definição. Veja só. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Portanto, quando falamos em igreja de Cristo, devemos ter em mente essa comunidade imensurável de cristãos distribuídos em toda a face da terra, constituída por diversos povos, línguas e nações. Então, na verdade, quando nós entendemos a definição de igreja, nós vamos ver que a igreja local que nós frequentamos faz parte desse universo maior, que é a igreja, que é a comunidade de todos os cristãos em todos os tempos, em todos os locais, em todas as nações, em todos os povos, línguas e nações. Então, quando falarmos de igreja, temos que entender que nós somos apenas, vamos dizer assim, uma unidadezinha de toda a igreja de Cristo. Então, nós não podemos ser pretensiosos e achar que nós, na nossa igreja local, na nossa cidade, somos a igreja de Cristo apenas. Não. Nós somos uma unidade daquilo que é muito maior que a igreja do Senhor Jesus. A igreja e a vontade de Deus. Então, veja, nós estamos dividindo aí a vontade de Deus em quatro esferas, ou em quatro subdivisões. A vontade de Deus objetiva, que é decretiva e imbatível. Essa é uma das vontades de Deus, objetiva. Ela está relacionada, então, com seus decretos. E uma vez decretado aquilo que Deus decretou, ninguém consegue fazer alteração. Então, a vontade decretiva, objetiva de Deus é imbatível. Muito bem. A subjetiva, ela opera em Cristo. Então, nós vamos ver melhor isso. E a vontade moral de Deus que opera na igreja. Tá bem? Então, essa é a ideia para nós entendermos melhor a vontade de Deus. Vamos dividir em objetiva, subjetiva e vontade moral. Então, caminhando. Veja aí esse versículo que está em Efésios capítulo 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, de 3 a 5. Então, nesse texto, nós temos duas palavras de destaque. Beneplácito, que é a palavra eudokia no grego, e a palavra vontade, que no grego é telema. Tá bem? Beneplácito e vontade. Eudokia e telema. Beneplácito, veja só o que vem a ser. Eudokia, no grego pronuncia-se eudokia mesmo, cujos significados são vontade, escolha, boa vontade, bom intento, benevolência. Então, beneplácito é isso, vontade é uma escolha divina, é a boa vontade de Deus, bom intento, benevolência. E tem dois.
é o deleite de Deus, é o prazer, é a satisfação de Deus. Terceiro ponto é o desejo de prazer em alguma coisa ausente. Então veja só, quando a palavra diz que nós fomos predestinados para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a vontade soberana de Deus, segundo o seu intento, segundo o seu deleite, segundo o seu prazer. Então nós podemos ver aqui que aqui nós já temos um decreto, é a vontade objetiva de Deus. Ou seja, nos tempos eternos, né, que não tem sentido falar de tempo cronológico em relação a Deus. Deus, ele é atemporal, como nós já aprendemos. Então, veja, Deus nos tempos eternos, a Bíblia usa isso como sendo antes da fundação do mundo, ele já manifesta a sua vontade. Veja que antes de todas as coisas, inclusive antes da criação do próprio universo, da criação do planeta Terra, da criação do homem, da criação de todos os seres, no coração de Deus, ele já tinha esse desejo, esse beneplácito. Qual beneplácito? De escolher para ele um povo. Um povo segundo o seu prazer, segundo a sua satisfação, segundo o seu deleite. E para poder conquistar esse povo, ele faz isso através do seu Filho, Jesus Cristo. Então nós temos aí uma vontade objetiva de Deus. Então veja, essa vontade é imbatível. O que significa isso? Que nós não podemos interferir nessa vontade divina. Aquilo que está no coração de Deus com relação à sua igreja vai se cumprir. Nós não temos como evitar que isso aconteça. Então nós temos aí Deus estabelecendo, decretando a existência da sua igreja. Aí nós temos a palavra vontade, que lá no grego é telema. Então veja só o que significa isso. Quais são os significados de telema, que é a vontade de Deus? Veja lá, item 1. O que se deseja, ou se determinado, ou se tem determinado, que será feito. Do propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. Do que Deus deseja que seja feito por nós. São mandamentos, são preceitos. No item 2, vontade, escolha, inclinação, desejo, prazer, satisfação. Então, enquanto que o beneplácito relaciona-se com o prazer de Deus, com o deleite de Deus em escolher o seu povo, em estabelecer a sua igreja em Cristo, a vontade, na verdade, ela complementa isso. Né? Está relacionado também com o desejo daquilo que Deus tem por determinação. Então, Deus já determina isso antes da fundação do mundo. Ele já tem o propósito em abençoar a humanidade através de Cristo. Por isso que o Evangelho necessita ser pregado, porque através da pregação do Evangelho, Deus salva aqueles que são chamados por Ele. Então, mediante a pregação, nós temos a salvação de Deus. Então, quando o crente recebe a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo, então, vai convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo, e a pessoa, então, responde ao chamado dizendo, sim, eu creio em Cristo. Então, quando o Evangelho está sendo pregado, a vontade de Deus está sendo expressa. Através disso, então, Deus está abençoando a humanidade mediante o seu Filho Jesus Cristo, revelando o seu decreto maior, que é a instituição da sua igreja, de um povo chamado para ser seu povo, para ser sua igreja. Então veja só, voltando aqui para esse gráfico, vontade de Deus objetiva, ela é decretiva, uma vez decretado, Deus cumpre, ela é imbatível, né? Ela é subjetiva. Por que é subjetiva? Porque aí Deus, através de Cristo, realiza o seu beneplácito, realiza o seu desejo, realiza o seu intento de salvar a humanidade mediante o seu Filho. Porém, nós vamos ver que tem uma vontade moral de Deus da igreja.
E a vontade moral de Deus é para que a igreja ande segundo os seus propósitos, para que a igreja possa ser um povo realmente diferente, santo, separado deste mundo corrompido. Então vejam aí que as três setinhas, né, ou as três vontades apontam para a igreja. Então a vontade objetiva de Deus, ela aponta para a igreja. A subjetiva em Cristo, através de Cristo, ela aponta para a igreja, porque a salvação só ocorre mediante a fé em Cristo. E a vontade moral de Deus, que é exatamente o desejo que Deus tem, que é a santificação da igreja, um povo separado para ele, então relaciona-se com a igreja. Note que a vontade máxima de Deus é a instituição em Cristo da sua igreja. Então, quando Deus planejou, lá nos tempos eternos, existe um pensamento, um modelo que se fala da aliança da redenção. O que seria essa aliança da redenção? O Pai, o Filho e o Espírito, como se fosse uma reunião. Imagine 3 pessoas se reunindo com um propósito. Essa é a ideia da aliança da redenção. Então, lá, antes da fundação do mundo, existe essa reunião, apenas para tornar mais didático o nosso entendimento aqui, tá? Então, imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos, com o objetivo de redimir o homem. Então, aliança da redenção. Então, veja, nós vamos ver que o Pai deseja a redenção do homem, tá? Então, nós sabemos que a queda em Adão provocou o quê? Uma sequência de uma raiz pecaminosa que brotou no coração do homem, e todos os homens, a partir de Adão, se tornaram pecadores. Então, como que Deus resolve essa questão? Através da redenção. Então, dentro dessa aliança da redenção, o Pai, ele deseja, ele decreta a redenção, porém, alguém precisa executar essa obra, a obra da redenção. E quem vai executar é o Filho. Então, por isso que em Cristo todas as coisas ocorrem para que Deus seja glorificado e a igreja seja estabelecida. Por isso que não existe igreja sem Cristo. Então, todas as demais religiões, vamos dizer assim, elas não dependem de Cristo. Então, a única religião, se nós chamarmos de religião que depende de Cristo, é o cristianismo. E dentro do cristianismo, nós temos várias ramificações. Entretanto, nós precisamos entender que dentro do cristianismo nós temos uma única norma de fé e prática, uma única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, que nós aprendemos lá no início em bibliologia. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente esteja vivendo realmente os propósitos de Deus. Por que estou falando isso? Porque se nós estamos numa igreja que é chamada de igreja cristã, porém os ensinamentos não estão em linha com o evangelho verdadeiro, essa igreja, na verdade, ela não está em linha com os propósitos de Deus. Então, portanto, nós entendemos isso. Então, veja só. A igreja, então, foi instituída. A vontade máxima de Deus foi, em Cristo, instituir a sua igreja, a formar a sua igreja. E ela veio a existir através da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Então o Pai decreta, o Filho executa a obra ao morrer na cruz do Calvário, e ele então vai chamar um povo para si, aqueles que foram lavados no seu sangue. Para isso, sua vontade primariamente é objetiva, ou seja, é a vontade imbatível de Deus. Então não tem como. Aquilo que Deus decretou acontece. E tem acontecido constantemente. Então, dentro dessa vontade objetiva, que é decretiva, Deus intentou estabelecer a sua igreja. E veja que o intento, ou a vontade, ou o prazer de Deus, o beneplácito de Deus em instituir a sua igreja,
já ocorreu. E a igreja está em pleno processo de edificação. Até que o evangelho seja pregado a todos os povos, a igreja está dando continuidade a essa vontade objetiva de Deus. Isto é, ninguém no universo consegue barrar essa vontade de Deus. Dá para entender isso? Então, não existe força nenhuma externa que vai dizer não, a igreja não vai ser mais estabelecida. Pelo contrário, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa isso? Que a igreja vai avançar, vai arrebentar as portas do inferno e o evangelho vai continuar sendo pregado até que, dentro dos decretos de Deus, todos aqueles que ele chamou sejam salvos. Então veja só, essa vontade de Deus, ela é imbatível, não pode ser impedida. Depois, em segundo lugar, a vontade de Deus é subjetiva. Falou em vontade subjetiva, ela opera diretamente em Cristo Jesus. E para redimir a igreja, então na obra expiatória de Jesus, veja só, para redimir a igreja, entra o executor do plano externo da vontade do Pai. Então veja, para que ocorra a vontade objetiva, entra um que vai executar. Por isso que o Filho executa. Então, olha só o que nós temos aí. Entra um executor do plano eterno. Qual é o plano eterno? A sua vontade, a instituir a sua igreja. Tá bem? E esse executor do plano eterno de Deus, da sua vontade, da vontade do Pai, é Cristo. Conforme as Escrituras, nada pode impedir Jesus de ir para a cruz, ou nada pôde impedir Jesus de ir para a cruz, para ser o nosso Redentor, cumprindo-se assim a vontade do Pai. Ao comprar com o seu sangue, você vê isso em Atos 20 e 28, um povo exclusivo para si. Eu vejo aqui, beleza, que nós temos na palavra de Deus. O Pai decreta, vontade objetiva. Porém, para cumprir essa sua vontade, para cumprir esse seu desejo, que a palavra é beneplácito, para cumprir o seu beneplácito, ele lança a mão do seu Filho. Então, é por isso que nós dizemos que o Filho, Jesus Cristo, da vontade subjetiva de Deus, ele executa o plano. O que significa o executar o plano? Significa que Jesus, da sua morte expiatória na cruz do Calvário, ele cumpre esse propósito. Então, quando Jesus cumpriu esse propósito na morte, na cruz do Calvário, o que nós temos? Nós temos exatamente Deus realizando a sua vontade objetiva, o seu decreto. Então, nada pode impedir, e nada pôde impedir Jesus de ir para a cruz. Então, o que nós temos, na verdade? Nós temos Jesus vindo, cumprindo os decretos de Deus. Então, durante o tempo em que Jesus esteve na terra, veja, ele nasceu, cresceu, desenvolveu-se. Com 30 anos, ele foi batizado por João Batista, e ali com 30 anos, porque 30 anos é a idade de maturidade na cultura judaica, então o homem se torna maduro no judaísmo, na cultura judaica, aos 30 anos, segundo a tradição judaica. Então, com 30 anos, Jesus foi batizado, e ali ele inicia o seu ministério de evangelização, de pregação, de ensino, culminando então com sua morte, que foi então o ápice do desejo e do plano de Deus para a redenção do homem. Então Jesus vem e estabelece aquilo que Deus cumpriu, ele cumpre aquilo que Deus estabeleceu. Então, dentro dos propósitos divinos, nós temos então Jesus cumprindo a risca. Por isso que não houve quem o matasse antes, porque a sua morte deveria ser, conforme decretado, uma morte de cruz. Com qual objetivo? A expiação dos pecados de todos aqueles que Deus mesmo escolheria segundo o seu bel prazer.
Então, por isso que nós podemos dizer que, na verdade, nada pôde impedir Jesus de ir para a cruz, porque a morte deveria ser uma morte de cruz, já profetizado no Antigo Testamento. Nada pôde impedir Jesus de ir para a cruz para ser o nosso Redentor. Então, o que é ser o Redentor? É aquele que paga o preço de um resgate e mediante o pagamento. Então, o sangue de Jesus, na verdade, é o preço. Como Pedro fala, não com ouro, prata ou com pedras preciosas, mas o preço de um sangue, ou seja, de um sangue precioso e de extremo valor diante de Deus. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário tem esse significado de cumprir os decretos, os planos divinos. Então, nós temos aqui a vontade objetiva, os decretos de Deus, e a vontade subjetiva que se cumpre, e que se cumpriu, como nós sabemos, através de Cristo. Agora, essas verdades cumpre a nós, igreja, agora a gente fala individualmente, cada um de nós, anunciar essas verdades, para que o mundo possa crer na verdade do plano divino, que é a salvação dos homens mediante a fé em Cristo. Muito bem. Em terceiro lugar, nós temos a vontade moral de Deus. Tá bem? Então, veja, a vontade objetiva aponta para a igreja, a vontade subjetiva também aponta para a igreja, através de Cristo, e a vontade moral que opera na igreja. Então, veja, a vontade objetiva e subjetiva, elas são vontades externas. O que significa isso? Não depende de mim. Então, quando Deus decretou a minha salvação, a sua salvação, quando ele decretou isso, nós nem sabíamos que nós estaríamos fazendo parte dos decretos de Deus. Quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para nos redimir, para nos comprar, nós nem sabíamos disso. Nós ficamos sabendo agora, quando o Evangelho foi pregado para nós. Agora, porém, a vontade moral, ela se revela através das Escrituras, para que nós possamos andar dentro dessa vontade moral divina. Então, olha lá. Em terceiro lugar, a vontade de Deus é moral para a sua igreja, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios 1:4. Aí está uma revelação importantíssima para nós que fazemos parte da igreja, independente da nossa denominação, desde que seja uma igreja que prega o Evangelho, nós entendemos que um dos propósitos divinos, ou o propósito maior de Deus para a igreja, foi a moral, ou seja, Deus então nos chamou, vontade moral de Deus, para a sua igreja, para sermos santos, ou seja, separados, essa é a ideia no grego, sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Dando continuidade aí no texto que está ao lado. O que nós temos aí além disso, né? Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Porém, essa vontade moral de Deus está em plena operação nos dias atuais, através do processo de santificação. Então, existe um processo em operação, que é o processo de santificação. Então, veja, ninguém é santificado, ou melhor, ninguém é santo de um dia para outro. A santificação é um processo continuado. Daí a necessidade da igreja entender a santificação em Cristo. E em Efésios capítulo 4, Paulo nos ensina sobre os ofícios. Quais são os ofícios lá de Efésios 4:11? Aqueles 5 ofícios lá. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, esses ofícios, ou esses dons ministeriais, foram dados para a igreja, tendo em vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, para que os santos que formam a igreja estabelecida por Deus, eles sejam aperfeiçoados, eles sejam tornados perfeitos diante de Deus.
Olha só, para que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, conforme Efésios 4:13. Portanto, a vontade de Deus será feita e seus decretos serão todos cumpridos. Então, nada vai impedir que a vontade objetiva de Deus, que já está em plena operação e já nos atingiu, aconteça. A vontade subjetiva em Cristo também já aconteceu e já nos atingiu. E nós estamos agora nessa vontade moral de Deus, que é a nossa santificação. Porém, eu preciso entender que eu fui chamado para ser santo e irrepreensível diante dele.